E Pedro escreve a você, você que é um forasteiro, você que não é dessa pátria, você que tem uma pátria diferente dessa a qual nós estamos. Pedro escreve a você aí, você que está disperso aqui em São João del Rei. Pedro escreveu para você aí essa carta, primeira carta que Pedro escreve então aí aos dispersos. É porque está disperso? É porque não está prestando atenção? Não. Está atento. 1 João capítulo 1. Primeira carta de Pedro, gente, perdão. Era Pedro. Quem falou que era João aí? É Pedro. Amém? Todos acharam aí? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então aí do capítulo 1, né? Do verso 1 até o verso 9. Hoje nós vamos nos atentar aí a esses versículos. Tem muita coisa que Pedro então chama a atenção aí, né? Então vamos ler, diz assim então a palavra do Senhor, nova versão internacional. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos nos reunir, porque podemos louvar o Senhor com alegria, porque podemos expressar, ó Deus, o nosso amor ao Senhor, ó Pai. Pai, nós te louvamos por tudo isso, nós te louvamos por estar presentes aqui agora, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque é o Senhor quem tem nos atraído. Senhor Deus, agora manifesta o teu poder, ó Pai, nos abençoando com o entendimento da tua palavra, Senhor Deus. O entendimento que traga transformação, o entendimento que mude as nossas vidas, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Vem, Senhor, ajuda aqui a minha vida, o teu servo a pregar a tua palavra, Pai. Toma-me por completo, ó Pai. Vem assim alimentar-nos, ó Deus, para a glória de teu grande e poderoso nome, Senhor Deus. Já quero também repreender todo o mal, toda acusação, toda distração que queira vir contra a tua palavra. Nessa hora está repreendido no nome de Jesus Cristo. Reina sobre nós agora, Pai, para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, né? Muitas pessoas dizem que a Bíblia é complicada de entender, né?
fala que é difícil de entender, a gente tem que fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a entender tudo aquilo que a Bíblia tem para nós, né? E uma das perguntas que nós devemos fazer é: quem escreveu essa carta e para quem e em qual contexto foi, né? Eu estava brincando aqui com vocês que essa carta foi escrita para nós, né? Porque de fato nós temos coisas em comum com as pessoas que foram endereçadas essa carta, né? Eles são eleitos, eles são peregrinos, né? E é importante também nós olharmos quem escreveu essa carta. O autor dessa carta é o apóstolo Pedro, aquele homem que certamente tinha muita intimidade com Deus. Dentre todos os apóstolos ali, nós podemos ver que Pedro era um dos apóstolos que tinha intimidade com Deus, com Jesus. Nós tínhamos ali 12 apóstolos, mas nós podemos ver que Pedro, Tiago e João, né? Pedro estava ali no meio daquele grupo que estava às vezes em várias ocasiões mais íntimas com Jesus, né? Lembramos aí do Monte da Transfiguração, lembramos aí do Getsêmani também, né? Onde Jesus convidou ali os 3 para estarem mais próximos a ele, né? Pedro também é um homem que largou tudo, né? Nós sabemos que ele abandonou a pescaria, os trabalhos dele, a vida que ele levava ali para seguir a Jesus, né? E nós também sabemos que Pedro é aquele homem que também negou a Jesus e depois foi pescar, né? Mas Pedro foi um homem que foi sarado, Pedro foi um homem que foi transformado. Nós podemos ver ali quando Jesus, depois de ter ressuscitado, depois de ter dado ali muitas provas infalíveis de que ele tinha ressuscitado, Jesus se apresenta para Pedro e de uma maneira clara de cura espiritual, né? De cura ali de vida, de cura da alma. Ele então, da mesma maneira que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus também pergunta 3 vezes para ele se Pedro o amava, né? E Pedro então diz que sim. Pedro então responde positivamente. E aí Jesus então diz para ele: olha, algo prático que você vai fazer para demonstrar o seu amor por mim, então é: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui. Pedro está escrevendo uma carta endereçando para cristãos, para crentes em Cristo Jesus, que nessa ocasião aqui estavam dispersos, né? Como diz o verso 1 aí, dispersos aí no Pôncio, na Galácia. Isso são locais, né? Na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então essa carta é escrita com esse coração, o coração de um pastor, coração de alguém que recebeu o mandamento de Jesus Cristo para cuidar das suas ovelhas. E é interessante, a gente pode ver nos versos mais para frente, não vamos conseguir chegar neles hoje, mas a gente percebe, e está escrito, Pedro deixa escrito isso: olha, eu quero escrever isso, eu estou mandando essa carta para vocês, estou animando vocês nesse assunto, porque eu quero que mesmo depois da minha partida, vocês fiquem sabendo disso, vocês possam ter essa carta para vocês estarem lembrando daquilo, do cuidado que eu estou tendo com vocês. Então, essa carta desse homem que teve intimidade com Jesus, esse mesmo homem que também pregou, assim que o Espírito Santo veio lá em Pentecostes. Nós vemos ali Pedro se levantar e pregar, e 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram. Então, é esse homem que nós vamos ouvir falar. Então, por toda essa introdução, né, essa apresentação de Pedro aqui, já dá para nós prestarmos bastante atenção, não é verdade? É um homem que merece ser ouvido, ele manda essa carta aqui então. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que Pedro também, tendo todo esse histórico, todo esse perfil aí, todo esse currículo, né, que eu acabei de falar aqui, mesmo assim, ele mesmo é um homem que afirma numa de suas cartas, né, ele escreve 2 cartas, numa de suas cartas ele afirma o seguinte: olha, nenhuma escritura, nenhuma profecia, ou seja, ele está falando da Bíblia, nenhuma escritura sagrada é de particular interpretação.
mas foram homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram, guiados por Deus, inspirados por Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Além de tudo isso que Pedro viveu, dessas experiências que ele tem para nos falar, nós podemos crer nessa noite que essa palavra é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. É uma palavra que vem de Deus para nossas vidas. E ela serve também para as nossas vidas. É uma palavra inspirada por Deus. Ele mesmo com todo esse repertório aí, ele mesmo afirma que nenhuma escritura sagrada, a Bíblia, ela não é de particular interpretação. Não foi qualquer um que chegou e fez ali. Homens escreveram, sim, mas eles foram o quê? Inspirados pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus. Amém? Cremos aqui que então estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. Que a atenção que dermos a ela nesse momento, nós estamos dando a atenção ao que Pedro escreveu, mas ao que o Espírito Santo o inspirou. Amém? E como também diz Paulo em Timóteo, ele diz assim: toda escritura, toda palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para redarguir, para ensinar e para preparar todo homem, toda mulher de Deus para a boa obra. Eu pergunto aqui, quantos querem serem preparados para a boa obra? Quantos querem aqui serem preparados para viverem de acordo com a vontade de Deus? Amém? Quantos aqui querem? Vamos meditar na palavra do Senhor. É a meditação da palavra do Senhor que nos prepara. E eu também gostaria de perguntar, nessa busca em que nós estamos, de viver de acordo com a vontade de Deus, quantos de nós aqui temos passado por tribulações? Quantos de nós aqui temos passado por dificuldades? Quantos de nós aqui temos passado por problemas, por aflições? Quantos de nós aqui, ao querer levar uma vida piedosa, encontramos o que? Com dificuldades, com situações que nos são impostas, mas que nós devemos vencê-las, amém? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui hoje que não está passando por nenhum problema, nenhuma luta, nada? Nenhuma mão levantada, todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós estamos juntos, porque não há, Jesus Cristo mesmo falou, no mundo vocês vão ter, não tem como fugir delas, mas aqui Pedro ele vai orientar, ele vai nos ajudar, e é impressionante como que Pedro vem falando isso, ele vem trabalhando aqui, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, no primeiro versículo, aos eleitos de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos, não podemos nos esquecer, precisamos sempre de nos lembrar, de nunca se esquecer, de que somos eleitos de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, nós somos eleitos de Deus, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, e em meio a qualquer circunstância que nós tivermos, precisamos saber disso, nós somos eleitos de Deus. E ele acrescenta, peregrinos, dispersos. Eram peregrinos por quê? Eram judeus, eram homens e mulheres que viviam ali em Israel, em Jerusalém e nas redondezas, tinham ouvido o Evangelho, tinham crido no Evangelho, mas começaram a sofrer uma forte perseguição por causa do Império Romano, e que não queria nenhum crente, nenhum cristão mais em Jerusalém. Então essa forte perseguição, e nós podemos também ver essa perseguição através também de Paulo, né? Antigo Saulo, que perseguia a igreja. Então por causa dessa perseguição, muitos judeus cristãos saíram com medo de serem mortos, por agora carregar a fé em Jesus Cristo. Então eles foram dispersos, e eles estavam morando, vivendo com suas famílias em outros lugares. Por isso é que então Pedro fala, vocês agora são peregrinos, vocês estão morando, vivendo num lugar que não é de vocês. É por isso então que eles chamam de peregrinos. Vocês são peregrinos, estão dispersos. É a famosa diáspora, que eles sofreram essa dispersão. E aí ele vai falando os lugares, né? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia.
E o verso 2 ele diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo. Deus, ele nos escolheu. Deus, quando ele nos escolheu, ele começou uma obra grandiosa de santificação. Aqueles que são escolhidos, e a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é de que todos se salvem, de que todos venham ao conhecimento de Jesus Cristo. Deus então ele começa uma obra, e eu creio que todos nós aqui já passamos e estamos passando por essa obra de Jesus, por essa obra do Espírito Santo, essa obra que ele fala aqui, pela obra santificadora do Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que encontra com Jesus Cristo, todo homem, toda mulher que dedica a sua vida a Deus, através de Jesus Cristo, o próprio Deus faz uma obra na vida dele, que é a obra chamada de santificação. E essa obra é dividida em 3 partes. Ela é chamada de santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. Na santificação inicial, naquele exato momento, quando você e eu, nós depositamos a nossa vida aos pés de Jesus Cristo, naquele exato momento, Deus, ele nos resgatou, ele nos santificou, ele nos regenerou e ele nos justificou. Essa então é a obra que Deus faz na vida daquele que aceita Jesus Cristo. Quantos aqui nessa noite já receberam essa obra maravilhosa de Jesus? Quantos aqui já entregaram sua vida a Jesus Cristo? Se você não entregou, essa é uma oportunidade que você tem de fazer, de entregar a sua vida a Jesus, de você receber essa obra santificadora do Espírito Santo. E aí a gente pergunta, né? Mas eu ainda erro, eu ainda peco. E aí então nós partimos para a santificação progressiva. A santificação progressiva, o agir do Espírito Santo diariamente em nossas vidas, que vai nos transformando até chegarmos o quê? A medida a estatura de um varão perfeito. E esse varão perfeito, esse homem perfeito é Jesus Cristo. O agir do Espírito Santo é para nos deixarmos mais parecidos com Jesus, porque nós estamos progredindo, em nome de Jesus, nós estamos progredindo para a santificação final, que é no dia em que nós vamos encontrar com Jesus Cristo nos céus. É o dia em que nós vamos estar totalmente livres do pecado. E essa é uma excelente notícia, meus irmãos. Haverá um dia em que nós vamos estar totalmente isentos do pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado, porque agora nos é dada a escolha. Porque a obra santificadora do Espírito Santo nos dá condições. Diz aqui, olha a obra santificadora do Espírito Santo, para que ela serve? Ela diz lá no verso 2, para a obediência a Jesus Cristo. Então nós temos condições. Você que não tem condição, você que luta para obedecer a palavra de Deus, você que luta para poder agradar a Deus e obedecê-lo, para entendê-lo, nessa noite eu quero te dizer o segredo que está revelado aqui nessa palavra. Você precisa da obra santificadora do Espírito Santo, essa obra inicial, essa santificação inicial, que vai te dar condições de você obedecer a palavra de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, porque é somente pelo sangue de Jesus Cristo que nós podemos obedecer ao Pai, que nós podemos ser agradáveis a Deus, é somente pelo sangue de Jesus. Foi Ele mesmo que deu um cordeiro, um sacrifício, porque era necessário um sacrifício. Pecado se paga dessa maneira, com sacrifício, com vida, porque a palavra diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então precisou alguém morrer para pagar o salário do nosso pecado, do meu e do seu pecado. E esse alguém foi Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre nós, nós somos então aceitos por Deus. Nós então podemos ser aceitos por Deus e continuar
nesse processo dessa obra santificadora do Espírito Santo. E Pedro continua dizendo: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Nós falamos aqui das tribulações, né, que às vezes nós passamos. Esse é o tema aqui dessa noite, né, as tribulações, ou melhor, como vencer as tribulações, como progredir nessa vida de tribulação. E Pedro então orienta: olha, paz lhes sejam multiplicadas. E aí alguém pode pensar, essas atribulações que nós passamos, essas dificuldades que nós passamos, Pedro então está desejando que elas se acabem, seja tudo feito o quê? Uma paz, uma trégua. Mas na verdade não é dessa forma que Pedro está falando. Ele está falando graça de Deus, favor de Deus sobre a sua situação, sobre a nossa situação, que venha sobre a sua vida, e ele ainda ora que seja multiplicada, que a graça de Deus venha sobre cada situação. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, que nós fazemos aqui, que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, para nós suportarmos tudo aquilo que nós estamos passando. E ele diz que a paz lhe seja também multiplicada. Que paz que é essa? É a paz mais importante que nós podemos receber, é a paz mais importante que qualquer ser humano pode receber, é a paz com Deus. Porque o que adianta estar tudo em paz de maneira horizontal, mas de maneira vertical não está em paz. Então é essa paz é que Pedro está falando, é essa paz é que Pedro está desejando, e ele deseja que para todos os cristãos que estavam o quê? Dispersos, todos que eram peregrinos, e nós também somos peregrinos, amém? Nós somos peregrinos. Quem é natural de São João del Rei aqui? Natural de São João del Rei. Quem não é natural de São João del Rei? Bastante gente aí, né? São peregrinos aqui em São João del Rei, né? Mas todos nós somos peregrinos nessa terra, porque nós temos uma pátria, nós agora pertencemos ao reino dos céus, amém? Nós temos um foco, um objetivo, nós estamos caminhando para um local. Jesus, ele fez uma promessa, ele falou: olha, eu estou indo preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Nós precisamos crer mais nisso, meus irmãos. Nessa noite a intenção dessa palavra que Pedro fala ali para os judeus dispersos é que eles tenham isso mais em mente. Porque é muito fácil às vezes nós nos esquecermos das coisas. Nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós estamos indo morar no céu, amém? Nós estamos indo morar no céu, ainda que isso seja hoje um pouco longe demais, ou talvez não importe para você isso hoje. Mas eu quero dizer, meus irmãos, e é isso que Pedro está dizendo nessa palavra, que a maneira como que nós vemos o nosso destino vai afetar o nosso comportamento hoje. Se você estiver preparando para uma viagem, você não vai agir da mesma forma como se você não estivesse indo viajar. Não é verdade? Você está preparando bagagens, você está pensando, você está otimista, você está com uma expectativa de usufruir bons momentos nas suas férias. Como é que você fica? Você fica tristonho? Como é que é? Fica tristonho quando você é convidado para uma viagem? Você fica animado, expectativa de curtir bons momentos. As crianças, né? As férias estão chegando. Meu Deus, as professoras custam segurar esses meninos. É uma animação, é uma alegria, porque as férias estão chegando. Meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando, amém? Para nos buscar, para nos tirar dessa condição, e isso tem que ser mais latente em nosso coração. E Pedro continua dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele é Senhor, independente de nós queiramos ou não. Ele é Senhor. Pedro está afirmando aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas.
A Bíblia diz que o próprio Deus elegeu Jesus, deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra, colocou nele o senhorio de todas as coisas, não só das nossas vidas, mas o senhorio de todas as coisas, tanto nas eras passadas, quanto no presente, quanto nas eras futuras. Após Jesus ter ressuscitado, a primeira coisa que ele se apresenta para os discípulos, né? E até para deixar eles encorajados, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Filipenses, no capítulo 2, do 9 ao 12, diz o quê? Que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é um fato, meus irmãos. É um fato. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e Deus é fiel para cumprir. Então, se está escrito, é um fato. Agora, o que precisa ser fato em nossa vida, e isso é uma escolha que precisamos fazer diariamente, é se você vai poder usar esse pronome pessoal, esse pronome possessivo, que Pedro usa aqui, antes de falar do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o quê? O que ele fala aí? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Nosso é o que? É um pronome possessivo. Não que Jesus agora é nosso, nós podemos apanhá-lo, ele é nosso, ele faz aquilo que a gente quer. Não é isso. Mas é dizer que o que? Eu escolho a minha vida, obedecer a Jesus. Ele fala isso, ele se exulta dessa forma, ele chama o nosso Senhor, ele está falando: olha, ele é meu Senhor, ele é Senhor de vocês também. Bendito seja ele, que conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, ou para uma viva esperança, como pode ser que está escrito aí na sua Bíblia, uma viva esperança. Meus irmãos, a obra de Jesus Cristo é uma obra de regeneração por completo. Jesus não pega o homem e remenda, e cata os cacos ali e vai fazendo, não. Jesus pode pegar a sua vida e fazê-la de novo, amém? Jesus pegou a nossa vida e fez isso de novo, fez ela nova, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Glória a Deus por isso, por essa obra maravilhosa. Para isso, se você quer receber essa transformação, essa regeneração, você precisa ter Jesus como o seu Senhor, para que Ele possa ser o quê? O Senhor nosso, de todos nós que estamos aqui, o Senhor nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou isso para um homem já experiente, um homem já vivido, um homem já poderoso, um homem já sábio, que tinha muita importância lá em Israel, que foi procurar ele, né? Você nessa noite vem procurar Jesus aqui nessa casa espiritual. Jesus diz para você, como ele disse para Nicodemos: você quer compreender as coisas do reino dos céus? Você quer ser regenerado? Ele diz então para Nicodemos: olha, necessário te é nascer de novo. Todos nós precisamos experimentar essa experiência do nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, o nascer da água da purificação e o nascer do Espírito, essa obra santificadora, que é a santificação inicial, progressiva, e a santificação final. Não perca tempo. Se nessa noite o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, que eu creio que está, como diz lá em Hebreus, se nessa noite ouvires a voz do Senhor, não espere mais para obedecê-la, não espere mais. E ele continua: essa viva esperança. Aqui tem uma diferença de interpretação. Quando Pedro escreve, fala sobre esperança, nós às vezes temos a intenção, nós às vezes temos às vezes trazemos para os nossos dias, né? Há uma controvérsia aqui, porque esperança para nós hoje é o quê? É uma coisa que pode acontecer, como também não pode acontecer, não é, pastor Sérgio? Tem esperança aí, né? Pode ser que, né? Tá certo, pode ser. Esse é o tipo de esperança que às vezes a gente entende hoje. Mas quando a Bíblia vem falar sobre esperança,
E essa esperança que Pedro está chamando a nossa atenção aqui, não é uma esperança de pode ser, é uma esperança factual, uma esperança que é um fato já, é uma esperança certa. O que Pedro está falando? Agora vocês foram regenerados, agora vocês foram lavados, agora vocês são filhos, agora nós somos filhos, agora nós podemos viver de uma viva esperança. E esperar em quê? Nas promessas de Jesus, nas promessas de que Ele vai voltar. Essa é a esperança, essa é a viva esperança. Uma esperança que é viva, que ela é ativa, nos faz viver de uma maneira diferente. Sendo peregrinos nessa terra, nos faz viver de uma forma diferente. E é uma esperança que é viva, ela não morre, ela é viva. Ela está sempre ativa, nos levando, nos direcionando. Essa viva esperança, esperar em Deus, é uma viva esperança que é certa. E olha como que Ele promete, como que Ele respalda essa viva esperança, como que Ele te chama hoje para uma viva esperança, e olha o respaldo que Ele dá aqui. Ele continua dizendo, uma viva esperança. Deus nos chamou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É o final do versículo 3. Quem prometeu, é dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, não há quem possa tentar fazer Jesus não cumprir com a sua promessa. Amém? Aquilo que mais limita o homem, aquilo que mais amedronta o homem hoje é a morte. A morte é que leva a gente a fazer tantas coisas que não cabe a gente a falar aqui agora, né? Mas o medo dela, né? Ou a sua determinada visão errônea sobre a morte. Mas aqui está dizendo que Jesus venceu a morte, amém? Jesus está vivo. E esse Jesus vivo que venceu a morte é esse que nos promete, é esse que prometeu que vai voltar, é esse que nos chama para uma viva esperança. E isso nos dá o que? A certeza de que não há quem vai tentar fazer com que Jesus não cumpra isso, porque é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele já venceu a morte, nem a morte pôde parar Jesus Cristo, o nosso Senhor, nem a morte, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, nem a morte. E Paulo certa vez ele fala assim, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Tem jeito para a morte, sim. Só não tem jeito para a morte? Não. Tem jeito para a morte, sim. Nessa noite eu te dou essa notícia. Tem jeito para a morte, sim. Jesus já venceu ela. E se nós seguirmos a Jesus, se nós obedecermos a Jesus, nós vamos trilhar o mesmo caminho. Em nome de Jesus. E Ele chama-nos para quê? O verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá o quê? Acabar, estragar. Não passa. A promessa que Deus fez para nós, ela não passa, ela não perde valor, ela não estraga. Uma promessa, uma herança, nunca pode macular-se também, não pode o quê? Não pode ser manchada. Certos tipos de herança, né, riquezas às vezes são conquistadas com, às vezes, coisas ilícitas, né, coisas erradas. Mas essa herança que Jesus promete para nós é uma herança imaculada, é uma herança que não é manchada. Muito pelo contrário, essa herança, aquilo que Deus nos promete, a vida eterna, o estar com Ele eternamente, o estar com Ele eternamente. Isso que foi conquistado por Jesus Cristo, isso que foi conquistado por Jesus Cristo, não foi conquistado de maneira errada, não, foi conquistada pelo sangue precioso e puro de Jesus Cristo. Nós podemos crer, porque é uma herança que nós vamos receber, que ela é imaculada, ela não é manchada por nada, foi conquistada com o sangue puro de Jesus Cristo, sem pecado nenhum, uma herança maravilhosa, e nem pode perder seu valor, não passa o tempo e vai perdendo valor, como nós temos certas coisas aí que vão perdendo valor, certo tipo de coisa vai perdendo valor, mas essa herança não,
herança guardada nos céus para vocês. O Senhor tem guardado essa herança para nós. O Senhor tem guardado esse dia, o dia em que eu e você nós vamos nos encontrar com Ele. Pode ser que você vá primeiro, pode ser que eu vou primeiro. É algo estranho de falar, né? Mas os cristãos, nós estamos seguindo aquele que venceu a morte. Nós somos um povo que cremos na vida após a morte, na vida eterna. Então isso não pode ser algo estranho de falar entre nós. Paulo, um homem que sabia muito bem aquilo que esperava ele ainda fala, né? Eu vou deixar a fé agora, eu vou em busca da coroa que me está proposta. Ele fala dessa forma, ou seja, ele sabia aquilo que esperava ele, como dizem aí, né, do outro lado, né? Ele sabia aquilo que esperava ele sabia. E aí ele falava, eu estou ansioso, eu quero isso, eu desejo isso. Eu desejo isso. Mas eu vou ficar se for para benefício de vocês. Mas ele desejava isso. Ele desejava receber essa herança que está guardada nos céus. E o verso 6, nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram. Aqui é interessante perceber que Pedro está sempre tratando, né, os ouvintes da carta dele, tratando como nós, como nosso, né, nós vimos aqui, mas agora é como se ele se separasse um pouco, né, como se separasse um pouco deles. Ele fala, nisso vocês se alegram. Nisso vocês se alegram. Nisso o quê? Esse é o ponto central. Nisso o quê? Nisso vocês se alegram. É nisso tudo o que nós falamos até agora, do início até agora, do verso 1 até o verso 6, essa herança, essa promessa, essa certeza de salvação, precisa trazer o quê? Alegria para nós, precisa trazer alegria em meio às tribulações que nós vivemos, porque nós não somos desse povo mais, nós não somos mais dessa terra, nós estamos peregrinando por aqui, porque essa cultura não é mais a nossa, e às vezes nós entramos em lutas, passamos por dificuldades, porque nossa cultura não é mais essa cultura. A Constituição, aquilo que determina nosso direcionamento, aquilo que determina os nossos passos, não é mais a Constituição da República Federativa do Brasil, mas aquilo que é a Constituição do Reino dos Céus, que é a nossa pátria, é a palavra de Deus. E isso faz um choque, muitas das vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, faz nos entrarmos o quê? Em aflições. Aflições essa que Pedro vem trabalhando aqui, ainda que agora por um pouco de tempo devais entristecer por todo tipo de provação, ainda que agora nós nos entristecemos, mas nós devemos nos alegrar, meus irmãos, nós devemos nos alegrar por tudo aquilo que Jesus fez por nós, e por tudo aquilo que Ele prometeu que vai fazer, e Ele chama a atenção de propósito, e nessa noite, meus irmãos, é necessário também a nossa atenção para isso, porque também se faz muito pertinente nós nos alegrarmos na salvação em que Deus prometeu para nós, nós voltarmos a falarmos, nós voltarmos a trazer isso latente em nosso coração, de que Jesus um dia vai voltar, nós não podemos nos esquecer disso, e nisso nós temos que nos alegrar, isso tem que ser a alegria da nossa vida. Jesus, Davi, ele fala no Salmo 51, verso 12, ele diz assim, olha, Senhor, torna a dar-me, ou seja, me dar de novo a alegria da salvação, mais uma vez, Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. Era um homem que tinha visto a manifestação de Deus muitas vezes, era um homem que tinha Deus já livrado ele de tantas coisas, da morte, da prisão, de fome, guerras. Era um homem que tinha também essa experiência de ser salvo por Deus, e ele pede novamente essa alegria. Nós podemos entender de duas formas aqui, ou seja, me salva mais uma vez, Senhor,
Porque nesse momento, no Salmo 51, é onde Davi derrama o coração dele, porque ele estava confessando um pecado, na verdade 2 pecados, que ele tinha cometido, um adultério e um homicídio. Naquele momento ele está derramando o coração dele no Salmo 51, ele então está falando, torna a dar-me a alegria da salvação. O que ele está falando? Senhor, me dá de novo, me dá de novo essa alegria, de ver as tuas mãos, me salvando dessa agora, me perdoando. E ele pede então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalado. Nós podemos seguir esse exemplo também, meus irmãos, cria em nós, ó Deus, podemos pedir nessa noite, cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração alegre nas promessas do Senhor. E a outra forma de entender também essa palavra, que eu vejo claramente, meus irmãos, é que a alegria da salvação, às vezes ela se vai, às vezes ela se perde, às vezes nós perdemos essa alegria, às vezes em meio ao dia a dia, em meio às lutas, em meio aos objetivos que nós colocamos, nós perdemos essa alegria, e alguns chamam até de primeiro amor, né? Quero voltar ao primeiro amor. Mas eu creio que o que cabe melhor a aplicação para nós nessa noite, meus irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é torna a dar-nos, Senhor, a alegria da salvação, porque isso já é tudo para nós, meus irmãos, porque isso já é tudo para nós, isso já é motivo de alegria, isso já é motivo para nós largarmos muitas coisas, nos livrarmos de muitas coisas, né, que nos embaraçam o nosso dia a dia. E aí Pedro fala então, nisso vocês se alegram, ainda que por um pouco vocês possam estar entristecidos por todo tipo de provação. As provações, há provações. As provações, nós temos 2 tipos de provações. Nós temos aquelas que nós mesmos procuramos com as nossas mãos, e Pedro também vem trabalhar isso nos versículos à frente. Ele vem falando, olha, se vocês são esbofeteados pelas situações da vida, porque vocês fizeram coisas erradas, que glória tem nisso? Mas existe também a provação de que aqueles peregrinos estavam passando porque pelo simples fato de serem cristãos, e que nós passamos às vezes pelo simples fato de sermos cristãos. Digo simples porque não há outro motivo, mas nós sabemos que não é simples mais. Toda essa explanação da salvação de Deus aqui do verso 1 até o 6 é muita coisa, amém? É muita coisa. Por isso é que muitas provações vêm a nós, e vinham até a eles, e Pedro fala, não tem como, vocês vão passar por certos tipos de provação, como já falei aqui e repito, Jesus mesmo falou, no mundo nós vamos ter aflições, no mundo vocês terão aflições, e ele continua dizendo, assim acontece para que fique comprovado, verso 7, que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, a fé de vocês é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. A sua provação, a minha provação, as nossas provações, elas têm um objetivo, de refinar a nossa fé, de trazer mais valor para a nossa fé. Pedro aqui ele está comparando a fé com o ouro. O ouro, quanto mais ele é provado, quanto mais ele passa pelo fogo, quanto mais o ourives trabalha com ele, mais ele vai ficando puro, mais ele vai aumentando o valor dele. Da mesma forma são as provações que nós passamos, que nós enfrentamos. A nossa fé vai sendo provada para que aumente o valor dela, para que ela aumente o valor. E quem faz isso é Deus. O próprio Deus quer que a nossa fé aumente, que ela aumente de valor. Quando nós falamos em valor, valor é uma coisa muito subjetiva, né? O que às vezes tem valor para mim pode não ter para você, o que às vezes tem valor para algum pode não ter para outro, né? Dependendo da ocasião de vida, uma coisa pode ter mais valor para um do que para outro, né? Está numa corrida, né? Vamos dar esse exemplo, está numa corrida.
querendo água, né? Já ali pingando suor, ali, língua seca, paga R$ 5 numa garrafinha de água, não paga? Paga, não paga? Que vale 1, mas você paga até 5. Tem valor, é necessidade ali. Então o valor é isso, o valor é subjetivo, depende da ocasião. Para um pode ter mais valor e para outro não pode. E acontece isso também entre nós e Deus, porque a nossa fé, ela tem muito mais valor para Deus do que para nós. A nossa fé, Deus quer ver a nossa fé crescer cada dia mais no meio das tribulações, por isso que Ele manda as tribulações. E Deus, meus irmãos, Ele é Deus soberano. Temos o exemplo clássico disso, que é o exemplo de José do Egito. Foi Deus quem foi provendo aquelas perseguições, aqueles problemas, porque no final resultou em glória. No final, aquele menino que era desprezado pelos seus irmãos, que foi jogado na cova, foi vendido como escravo, que foi escravo durante muito tempo, foi traído novamente, foi morar na prisão, depois ele virou o segundo em autoridade no reino do Egito. Foi o próprio Deus que foi provendo tudo aquilo até ele chegar no objetivo dele. Não tem como nós negarmos que não foi o próprio Deus que foi montando as circunstâncias. E não tem como nós negarmos que muitas das coisas que acontecem em nossas vidas é o Senhor quem vai projetando, é o Senhor quem vai trabalhando. Mas o que nos conforta é saber que todas as coisas cooperam de maneira inconjunta para nós que amamos a Deus, amém? Todas as coisas contribuem para o bem de nós, para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. A fé tem muito valor para Deus. Em Hebreus 1 ele vai dizer que o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a importância da fé. Por isso é que Deus vai trazendo as provações para provar, para aumentar a nossa fé. E ele diz isso, e ele vai continuando, vai provando, né, as provações vai mostrando que é genuína a nossa fé, e isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Josué lá no Egito, ele tinha um objetivo, tinha algo para ser revelado, tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E quando ele entendeu, no momento em que ele já era então o segundo maioral em autoridade lá no reino do Egito, e toda a terra passava por uma dificuldade de alimento, mas Egito estava ali com grande quantidade de alimento, porque Deus deu um sonho ao rei, ao faraó, que Josué interpretou, que 7 anos de fartura, depois 7 anos de vacas magras, né? É de lá que nós tiramos isso, né? Olha como que a Bíblia interfere na nossa cultura, né? Então o Egito cheio, aquela família de Josué, que era a família de Jacó, a família de Israel, ali era uma pequena família, 70 pessoas foram para o Egito. Esse era o objetivo de todo o trabalhar de Deus na vida de Josué. E ele faz o desfecho, escrito então em Gênesis capítulo 50, no verso 22. Aquele mal que vocês me fizeram, foi para que hoje eu estivesse aqui, frente a vocês estão aqui, e eu posso prover alimento para a nossa família, tragam o nosso pai para cá. Ele está falando isso, aquilo que parecia ser mal, Deus transformou em bem, para que vidas não se perdessem, para que a história de Israel não tivesse acabado naquela fome. Esse era o objetivo de Deus. E o nosso objetivo, no meio das provações, que as provações vão durar durante a nossa vida toda, o objetivo é para que quando Jesus Cristo se revelar, quando Ele voltar novamente, e Ele então se manifestar como verdadeiramente o é, como Paulo fala dessa forma, ele fala, agora nós não vemos muito as coisas, é como se nós estivéssemos nos vendo por espelho, e naquela época o espelho não era muito bem nítido, geralmente era uma lata polida. Agora nós nos vemos muito bem, mas quando Ele se manifestar, aí nós vamos ver como Ele é. Quando então Ele vier,
aí vai ser o fim das nossas provações. E isso vai resultar em quê? Em louvor. Meus irmãos, quando Jesus Cristo vier, eu nem consigo expressar, mas o fato é que vai ser algo tão glorioso, tão maravilhoso, que nós vamos poder olhar para trás, nós estamos no céu, desfrutando da presença de Jesus, a presença de Deus, nós vamos olhar para trás e dar glória a Deus. Aquilo que nós passamos não vai ser nada, não vai ter sido nada, aquilo que você está passando não é nada comparado à glória que está por vir. A glória que está por vir não se compara, os sofrimentos terrenos não se comparam à glória do que vai por vir. E nós vamos realmente nos exultar, explodir em louvor, agradecendo quem? A fé. Está dizendo aqui, olha, a fé é que vai nos guardar até lá, até esse encontro com Deus. A fé é que nos protege, por isso é tão valioso a fé para Deus. A nossa fé para Deus é muito valiosa por isso, porque é ela que vai nos guardando. Porque o que diz a palavra? Nós vamos rompendo de fé em a fé, vai rompendo e nós vamos sendo levados até a santificação total, que é o nosso encontro com Deus. É de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Verso 8, mesmo não o tendo visto, Pedro continua, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro não podia mais falar o nós aqui, por quê? Porque Pedro tinha visto Jesus. Aqui ele fala, vocês não o viram, mesmo não o tendo visto. Ele está falando para eles, olha, vocês que estão lendo essa carta, vocês que estão aqui hoje em São João del Rei, nós que estamos aqui lendo essa carta, nós não vimos Jesus, mas mesmo assim nós cremos, mesmo assim nós acreditamos. E Pedro aqui, ele está o que? Alegre em ver isso, apesar de não o verem agora, creem nele. Certamente Pedro lembrou daquele momento, né? Em que ele estava lá, e Jesus ressurreto, após a ressurreição, entra no local onde estavam os discípulos, e Tomé estava lá. Tomé não tinha acreditado que Jesus Cristo tinha ressuscitado, como alguns às vezes não creem que Jesus Cristo vai voltar. Tomé não cria, não tinha crido, então Jesus se apresenta para ele, pode até me abraçar, né? Você falou que se você não tocasse no meu lado, na minha ferida, nas minhas mãos, não tem problema, pode até me tocar, mas bem-aventurado somos nós, que não vimos, mas cremos. Nós cremos e amamos o Senhor, e nisso exultamos em alegria. Alegria o quê? Indizível, verso 8 fala, alegria indizível, não tem como expressar, meus irmãos. Há coisas, o agir de Deus em nossas vidas que não há como expressar, somente se você experimentar. É como se eu quisesse explicar como é o sol para alguém que é cego e nunca teve a oportunidade de ver. Por mais que eu tente explicar, por mais que você, por mais que a gente tente explicar isso, a gente não vai conseguir. Mas uma vez visto o sol, nós podemos até perder essa capacidade desse sentido da visão, mas quando nós estivermos na presença do sol, o sol batendo em nós, nós vamos saber que é o sol, nós vamos saber que é o sol dentro de nós, mesmo não o vendo mais. Nós não vemos o Senhor, mas nós sabemos, porque o Espírito dele, como diz lá em Romanos, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há coisas que o Espírito Santo é que testifica dentro de você, há coisas que o Espírito Santo é que fala conosco, essa certeza que você às vezes não consegue nem expressar, porque é indizível mesmo, é o que fala aqui, é indizível, não consegue expressar. Por mais douto, por mais inteligente, por mais capaz que alguém possa ser, não vai conseguir expressar. É uma alegria indizível, essa alegria de crer na salvação de Deus, na
salvação que Jesus vai nos proporcionar, que Jesus nos proporcionou. E o verso 9 para a gente finalizar: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Em outras passagens diz, em outras interpretações diz, porque vocês estão alcançando a finalidade, ou o fim da fé de vocês, que é a salvação das vossas almas. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da fé, esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Volto a repetir, às vezes é muito fácil nós nos perdermos. Nós fomos salvos, o Senhor quer te salvar. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo nessa noite, essa é uma oportunidade, essa noite é uma oportunidade que você tem. Deus faz isso, Deus fez isso em nossas vidas, Ele nos chama, Ele nos faz uma promessa que vamos morar no céu, mas às vezes no meio do caminho, às vezes a gente se perde, a gente se esquece do objetivo das nossas vidas, do objetivo da nossa fé. E hoje nós vemos a fé sendo tratada como uma moeda de troca, uma moeda de pagamento para Deus. Eu tenho fé, então eu quero que Deus faça isso. Eu não consegui isso. Mas você não tem fé para isso? Sim, é verdade que nas circunstâncias nós precisamos de fé para prevalecer. Sim, precisamos de fé para vencer as circunstâncias dia a dia. Foi o que o próprio Jesus também falou para Pedro, o autor dessa carta aqui. Quando ele estava afundando ali, ele teve coragem, ele teve fé para prosseguir além do barco, andar sobre as águas. Mas em um determinado momento ele olhou demais a circunstância, ele começou a afundar. Jesus ajuda ele, socorre ele, chama ele, homem de pouca fé. É necessário nós termos fé, sim, essa palavra nos ensina isso. Mas esse mesmo Pedro que viveu circunstancialmente esse ensinamento vindo diretamente de Jesus Cristo, é o Pedro que nos ensina que o objetivo final, o objetivo maior da nossa fé é a salvação das nossas almas. Esse é o nosso objetivo maior, e nós não podemos perder isso de vista. Quero te convidar nessa hora a ficar de pé, meus irmãos, e nós nos alegrarmos, que os irmãos possam aqui louvar ao Senhor com um cântico, que nós possamos nos alegrar. Não que eles tenham essa total responsabilidade, mas essa responsabilidade é nossa, de nós entendermos esse plano maravilhoso de salvação que Jesus fez por nós, e nós nos alegrarmos para que a gente possa viver uma vida exultante em Deus, acreditando não somente aquilo que Ele pode fazer agora, para o seu problema que você está passando agora, para o meu problema que eu estou passando agora, para as lutas e as dificuldades que nós estamos passando agora, mas porque Ele pode fazer e vai fazer no final da nossa vida, no final da nossa caminhada na terra, que é a salvação da nossa alma.